Olá, sejam bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Dessa vez vamos explorar o mundo do TDAH em adultos. E para nos guiar nessa jornada, temos a companhia de um especialista no assunto. A gente recebeu de vocês um material super interessante, trechos do livro Vencendo o TDAH Adulto, que aliás eu recomendo muito a leitura. É um material riquíssimo, com certeza. A gente vai usar ele como base para nossa conversa de hoje, que vai ser tipo um super curso online, sabe? Explorando os pontos mais importantes e fascinantes sobre o TDAH em adultos. E para começar, que tal a gente definir o que é TDAH? Boa! A maioria das pessoas conhece aqueles 18 sintomas listados no DSM-5, né? Mas você sabia que as pesquisas apontam para mais de 90 sintomas adicionais? Caramba! Mais de 90. Nossa, isso amplia bastante nossa visão sobre o TDAH, hein? Amplia muito. É como se a gente estivesse descobrindo um iceberg, né? Só a pontinha aparece, mas tem um mundo enorme escondido embaixo. Mas, em vez da gente se perder em tantos detalhes, acho que seria legal a gente focar nos principais impactos do TDAH, né? O livro, por exemplo, fala bastante sobre as funções executivas. O que você pode nos dizer sobre isso? As funções executivas, elas são como um maestro da nossa mente, sabe? Responsável por organizar e gerenciar as tarefas do dia a dia. Entendi. A gente pode pensar na memória de trabalho, que nos permite guardar informações temporariamente para realizar atividades, no autocontrole, que nos ajuda a resistir aos impulsos e tentações, e na automotivação, que nos dá aquele gás para iniciar e concluir as tarefas. O TDAH afeta diretamente essas funções e o livro detalha cada um desses impactos com exemplos bem práticos. É verdade. Me lembrei de um trecho que me chamou a atenção. O autor fala sobre como a dificuldade de iniciar tarefas, um sintoma bem comum no TDAH, está ligada à automotivação. Ele usa a analogia de um carro, sabe? Um carro precisa de ignição para dar partida. E no caso do TDAH, essa ignição, que seria a automotivação, tá meio falhando, sabe? Dificultando o início das atividades. E você já sentiu essa dificuldade na sua vida? Com certeza, é bem comum. E o livro também desmistifica alguns mitos sobre o TDAH, né? Tipo, muita gente ainda acha que o TDAH é coisa só de criança. Que não é verdade, né? Pois é, essa é uma crença bem comum. E tem outra também, a de que TDAH é sinônimo de hiperatividade. Sim. Mas o livro deixa claro que existe o subtipo desatento, que a hiperatividade não é a característica principal. Exatamente. E essa variedade de sintomas, de subtipos, torna o diagnóstico mais desafiador ainda. Muitas vezes, o TDAH é confundido com outros transtornos, como ansiedade e depressão. Por isso, uma avaliação profissional é essencial. E por falar em desafios, o livro explora bastante o impacto do TDAH na vida adulta, né? É impressionante como ele aborda as diversas áreas afetadas, desde a educação, o trabalho, as finanças, os relacionamentos. Diversas áreas mesmo? E ele usa a história do próprio autor e do irmão gêmeo dele, o Ron, para ilustrar esses impactos, né? Sim. O Ron, que também tinha TDAH, faleceu num acidente de carro que pode ser influenciado pelo transtorno. É um relato bem tocante, né? Que serve de alerta pra gente sobre a seriedade do TDAH não tratado. É um alerta importante. Mas o livro não fica só nos problemas, né? Ele também traz uma mensagem de esperança, mostrando que é possível viver bem com o TDAH. Com certeza. O autor defende que o TDAH é um transtorno do autocontrole e que, ao entendermos melhor como o nosso cérebro funciona, a gente pode desenvolver estratégias para lidar com os desafios, né? E construir uma vida mais plena. E que estratégias seriam essas? O que o livro sugere? O livro é cheio de dicas e ferramentas práticas. Ele fala sobre a importância da gente organizar o ambiente para reduzir as distrações, criar listas de tarefas para priorizar atividades, usar um diário para registrar ideias e compromissos. Nossa, quanta coisa. Parece que o livro é um manual de instruções para quem tem TDAH, né? E o legal é que ele não apresenta soluções mágicas, mas um conjunto de estratégias que podem ser adaptadas às necessidades de cada um. E você que está acompanhando a gente nesse mergulho, o que você achou dessa primeira parte? Teve alguma informação que te surpreendeu, te fez refletir sobre a sua própria experiência? A profundidade com que o livro aborda os impactos do TDAH nas funções executivas é algo que realmente me chamou a atenção. E saber que existem tantas estratégias e ferramentas para nos ajudar a lidar com os desafios do TDAH é muito encorajador, né? Mas a nossa jornada não termina por aqui. No próximo bloco, a gente vai explorar como o TDAH impacta os relacionamentos interpessoais. Prepare-se para descobrir dicas valiosas para construir relações mais saudáveis e duradouras. Até já! E voltamos para a segunda parte do nosso mergulho no TDAH em adultos. Agora, vamos navegar por um mar que às vezes é bem turbulento, os relacionamentos. É verdade, o livro dedica um capítulo inteiro a esse tema, né? Mostrando como o TDAH pode influenciar a forma como a gente se conecta com as pessoas, tanto em relacionamentos amorosos quanto em amizades. Me chamou a atenção a forma como o autor usa a metáfora da visão retrospectiva para nos ajudar a entender como nossos comportamentos impactam os outros.
O que você achou disso? É uma metáfora interessante, né? É como se a gente pudesse assistir um filme da nossa vida e analisar cenas em que nossas ações, impulsionadas pelos sintomas do TDAH, causaram conflitos ou magoaram alguém. É tipo, rever o filme da nossa vida e perceber. Poxa, eu agi sem pensar. Exatamente. E a partir dessa análise, podemos identificar padrões e buscar formas de agir diferente no futuro, né? E essa ideia de rever o filme me fez pensar em como a impulsividade, por exemplo, pode ser um grande obstáculo nos relacionamentos, né? Agir sem pensar, tomar decisões precipitadas, falar coisas das quais a gente se arrepende depois. Sim. São atitudes que podem gerar muitos desentendimentos e mágoas. Com certeza. E o livro nos convida a usar a técnica do semáforo para lidar com essa impulsividade. Técnica do semáforo. É como se a gente tivesse um semáforo interno, sabe? O vermelho para parar, o amarelo para pensar e o verde para agir. Ah, entendi. Então, antes de reagir impulsivamente a uma situação, a gente aciona o sinal vermelho, respira fundo e reflete sobre as possíveis consequências das nossas ações, né? Isso. Esse tempo de pausa, de reflexão, nos permite escolher a melhor forma de agir, evitando atitudes impensadas que podem prejudicar o relacionamento. Faz sentido. E além disso, o livro destaca a importância da comunicação assertiva. Sim, lembro que o autor enfatiza a necessidade da gente expressar nossos sentimentos e necessidades de forma clara e respeitosa, né? Isso. Estabelecendo limites e expectativas. Mas como fazer isso na prática? Considerando as dificuldades de comunicação que muitas vezes acompanham o TDAH, né? O livro dá algumas dicas, como a importância de escolher o momento certo para conversar, usar uma linguagem clara e objetiva e praticar escutativa. Escutativa, né? Demonstrando genuíno interesse pelo que o outro tem a dizer. É verdade, saber ouvir com atenção é fundamental para construir relacionamentos saudáveis. Mas muitas vezes as pessoas com TDAH se sentem sobrecarregadas com os próprios pensamentos e emoções, né? O que pode dificultar a concentração na fala do outro. Sim, e por isso o livro sugere algumas técnicas para melhorar a escutativa, como manter contato visual, fazer perguntas para esclarecer dúvidas e repetir o que o outro disse para demonstrar que você entendeu. São dicas importantes. E além da comunicação, o livro também aborda a importância da empatia nos relacionamentos, né? Com certeza. Desenvolver a capacidade de se colocar no lugar do outro, compreender suas perspectivas e emoções é essencial para construir conexões mais fortes e duradouras. Sim. O autor nos convida a praticar empatia cognitiva, que envolve tentar entender os pensamentos e raciocínios por trás das ações do outro. E a empatia afetiva, que se concentra em reconhecer e compartilhar os sentimentos da outra pessoa. Esses conceitos de empatia são muito importantes. Mas como lidar com as próprias emoções intensas que muitas vezes acompanham o TDAH? O livro aborda essa questão com muita sensibilidade, reconhecendo que as pessoas com TDAH podem ter maior dificuldade em regular suas emoções, oscilando entre a euforia e a frustração com mais facilidade, né? Eu lembro que eu uso a metáfora de uma montanha-russa emocional para descrever essa experiência, né? Exatamente. Altos e baixos o tempo todo. E para nos ajudar a navegar nessa montanha-russa, o livro nos ensina a identificar os gatilhos que desencadeiam as emoções intensas, desenvolver estratégias de regulação emocional e buscar ajuda profissional quando necessário. E você que está nos acompanhando nessa jornada, como você tem lidado com os desafios do TDAH nos seus relacionamentos? Quais dicas do livro te chamaram mais atenção? Compartilhe suas experiências. No próximo bloco, vamos abordar outro tema crucial. As finanças. Até lá. Chegamos à última parte do nosso mergulho e agora a gente vai desvendar os mistérios de como o TDAH impacta as finanças. Prepare-se para aprender a administrar suas economias de forma mais eficiente, mais equilibrada. Finanças, hein? Nossa, esse é um tema que pode ser um verdadeiro campo minado para quem tem TDAH, né? A impulsividade, a dificuldade de planejar a longo prazo, a desorganização. Muitos desafios. O livro descreve essa experiência como ter um buraco no bolso, por onde o dinheiro está. É uma boa analogia. Quais são os principais desafios que o TDAH impõe nessa área? Olha, a impulsividade sem dúvida é um dos maiores obstáculos. O cérebro de uma pessoa com TDAH, ele tende a priorizar recompensas imediatas em detrimento de benefícios a longo prazo. Imagina, por exemplo, a dificuldade em resistir à compra de um novo smartphone, mesmo sabendo que isso vai comprometer o orçamento do mês. Entendo. É como se o prazer de comprar fosse mais forte do que a consciência das consequências financeiras futuras. É isso. A gratificação instantânea fala mais alto. Mas o livro não nos deixa reféns dessa impulsividade, né? Ele apresenta algumas ferramentas pra gente controlar os impulsos e tomar decisões financeiras mais confiantes. Que tal a gente falar sobre elas? Vamos lá. Uma das estratégias que o livro sugere
é usar o poder das recompensas externas a nosso favor. Recompensas externas? Em vez da gente focar só no objetivo final, que pode estar distante, a gente pode criar pequenas recompensas ao longo do caminho, celebrando cada etapa alcançada. Por exemplo, se o objetivo é economizar para uma viagem, a gente pode se presentear com um jantar especial, um passeio diferente a cada meta de economia atingida. Ah, entendi. Que ideia interessante. É como se a gente transformasse a jornada da economia em um jogo, né? Com direito a prêmios e comemorações ao longo do percurso. Exatamente. Assim o esforço se torna mais leve, mais motivador. Com certeza. E além das recompensas externas, o livro também nos ensina a usar a visualização a nosso favor. Visualização. Criar imagens mentais bem vívidas do nosso futuro financeiro ideal, sabe? Imaginando a realização dos nossos sonhos. Isso pode ser um grande impulsionador para a gente manter o foco, a disciplina, que é como se a gente criasse um filme mental do nosso sucesso financeiro e assistisse diariamente para se manter motivado. Nossa, adorei essa ideia do filme mental. É como se a gente programasse o nosso cérebro para alcançar a prosperidade financeira, né? Isso! E além das recompensas da visualização, o livro também fala sobre a importância da organização, né? Sim. A organização é fundamental para quem tem TDAH, principalmente quando se trata de finanças. O autor, ele nos incentiva a criar um sistema de organização financeira que funcione para a gente. Usando planilhas, aplicativos, agendas, qualquer ferramenta que nos ajude a controlar o orçamento, registrar gastos, planejar investimentos e acompanhar o progresso das nossas metas. Organização é a palavra-chave, né? Ter um sistema eficiente nos ajuda a combater a desorganização, o caos, que muitas vezes acompanham o TDAH. E falando em ajuda, o livro deixa claro que a gente não precisa enfrentar esses desafios sozinho, né? Buscar apoio profissional de um terapeuta, um coach financeiro, pode fazer toda a diferença na nossa jornada rumo à saúde financeira. Com certeza. E além do apoio profissional, existem diversos recursos disponíveis: livros, cursos, workshops, canais online especializados em educação financeira. O importante é a gente encontrar as ferramentas, os métodos que melhor se adaptam às nossas necessidades, ao nosso estilo de vida. É verdade. E você que nos acompanhou nesse mergulho se sente mais preparado para enfrentar os desafios financeiros do TDAH. Lembre-se, a informação é uma poderosa aliada nessa jornada. O livro Vencendo o TDAH Adulto é um guia valioso, cheio de dicas, estratégias e ferramentas para te ajudar a construir uma vida financeira mais saudável, mais equilibrada. É isso, né? Isso aí. A gente recomenda a leitura completa do livro para se aprofundar nesse e em outros temas relacionados ao TDAH. E lembre-se, você não está sozinho. Com autoconhecimento, estratégias eficazes, a rede de apoio certa, você pode superar os desafios e viver uma vida plena realizadora. Isso aí. Esperamos que esse mergulho tenha sido enriquecedor para você. Continue explorando o tema, buscando informação, se conectando com outras pessoas que compartilham dos mesmos desafios. Até a próxima!